Por favor, não consigo pagar. A voz de Helena era um fio, quase quebrado pela vergonha que sentia enquanto empurrava a embalagem de volta para a atendente. Ela sentiu o rosto queimar, um calor que subia por seu pescoço enquanto lutava para não deixar as lágrimas caírem ali mesmo, na frente de todos. Queria gritar que não era uma pedinte, que trabalhava duro, mas nenhuma palavra saiu. O nó em sua garganta era grande demais, sufocante. As luzes fluorescentes do mercadinho pareciam mais fortes, expondo sua pobreza, sua falha. Cada bip do caixa registrando as compras dos outros clientes soava como uma martelada em sua alma. Ela apenas abaixou a cabeça, evitando o contato visual com qualquer pessoa, especialmente com o homem bem vestido que a observava com uma intensidade estranha. Para ela, aquele olhar era de pena, e a pena era quase tão dolorosa quanto a fome que sentia. Do outro lado da fila, Rodrigo Mendoza observava a cena em silêncio, sua filha pequena segurando sua mão. Ele, acostumado a um mundo onde o dinheiro resolvia tudo, sentiu um desconforto profundo. A menina olhou para ele, seus olhos inocentes cheios de uma pergunta silenciosa. Papai, por que a moça está triste? A simplicidade da questão o atingiu com a força de um soco. Ele não tinha uma resposta fácil, uma que pudesse caber no universo protegido de sua filha. A realidade crua daquela mulher contrastava violentamente com o luxo discreto de suas roupas, com o carro importado que os esperava lá fora. Ele via nela não apenas uma estranha, mas um reflexo de um mundo que ele, com todo o seu poder e influência, preferia ignorar. Aquele instante no mercadinho se tornou um espelho inesperado e cruel. Esta história está te comovendo? A jornada de Helena é um espelho de muitas lutas silenciosas que acontecem todos os dias, tocando um lugar profundo em nosso coração. Queremos saber como essa narrativa está ressoando em você. Se a força e a dignidade dessa mãe já te inspiraram, deixe seu like para nos mostrar seu apoio. E se inscreva em nosso canal para acompanhar o desfecho desta e de outras histórias poderosas que publicamos diariamente. Sua participação é fundamental. Ela constrói nossa comunidade e nos motiva a continuar. Conte pra gente nos comentários de que cidade você está nos ouvindo e qual emoção mais forte sentiu até agora. Cada comentário é lido com carinho. Nós continuamos a contar essa história, e ter você conosco faz toda a diferença. A operadora de caixa, uma mulher de meia idade chamada Rosales, suspirou com um cansaço que parecia vir de anos de frustração. Ela pegou a caixa de leite das mãos trêmulas de Helena com um gesto brusco, quase acusador. O olhar dela não era de maldade, mas de uma indiferença gasta, o tipo de olhar que se desenvolve ao ver a mesma cena de desespero dia após dia. Para Rosales, Helena era apenas mais um problema, mais um atraso em sua jornada exaustiva. Ela passou o código de barras do produto para cancelar a compra, o som eletrônico selando a derrota de Helena. O pequeno ato, tão banal para a funcionária, foi uma facada no orgulho da jovem mãe. Próximo da fila, chamou ela olhando por cima de Helena, como se ela já não estivesse mais ali, invisível em sua própria dor. Rodrigo deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme, cortando a tensão no ar. Senhora, por favor, eu pago por isso, deixe que eu ajude. Ele tirou a carteira do bolso, um gesto rápido e acostumado, a solução óbvia para um problema que, para ele, era puramente financeiro. Helena ergueu o olhar, surpresa. O homem à sua frente tinha um rosto gentil, mas seus olhos mostravam uma distância, como se ele pertencesse a outro planeta. A oferta dele, embora bem intencionada, soou como um eco de sua própria falha. Aceitar seria admitir sua derrota completa. Agradeço, senhor, de verdade, mas não posso aceitar. Sua voz saiu mais firme do que esperava, sustentada por um resto de orgulho que se recusava a morrer. Ela não era um projeto de caridade. Era uma mãe lutando pela sobrevivência de seu filho. Ele franziu a testa,
genuinamente confuso. Em seu mundo, o dinheiro abria todas as portas. Uma recusa era algo que ele raramente encontrava, especialmente de alguém em uma situação tão clara de necessidade. Não é incômodo algum. Faço questão. Ele insistiu, empurrando uma nota na direção da caixa, tentando contornar a recusa dela e resolver a situação de uma vez por todas. Ele não entendia que o que estava em jogo ali não era o preço de um produto, mas o valor da dignidade de uma pessoa. A sua insistência, em vez de ajudar, apenas aprofundou o abismo entre seus dois mundos, mostrando o quanto ele estava desconectado da realidade que ela vivia todos os dias. Ele via um problema financeiro, ela vivia uma crise de identidade e valor. O que ele faria a seguir? Mas Helena foi mais rápida. Com um movimento rápido, ela pegou sua sacola vazia do balcão e se virou, sem olhar para trás. Ela atravessou a porta automática do mercadinho e se misturou à multidão da calçada, desaparecendo antes que Rodrigo pudesse dizer outra palavra. Sua fuga não foi um ato de ingratidão, mas de autopreservação. Rodrigo ficou parado, a nota de dinheiro ainda em sua mão, sentindo-se estranhamente impotente. A caixa o olhava com uma expressão que misturava curiosidade e um leve desdém, como se dissesse: bem-vindo ao mundo real. Ele guardou o dinheiro lentamente, o gesto mecânico contrastando com o turbilhão de pensamentos em sua mente. A imagem da mulher de sua dignidade ferida gravou-se em sua memória de uma forma indelével, mudando algo dentro dele para sempre. Sua filha puxou sua calça, trazendo-o de volta à realidade imediata. Papai, vamos embora? Quero meu sorvete. A voz infantil era um lembrete gritante de seu privilégio, da facilidade de sua vida. Ele olhou para o rosto dela, tão amado e protegido, e depois para o corredor por onde Helena havia desaparecido. A disparidade entre as duas realidades o atingiu com uma clareza dolorosa. Como ele poderia explicar para sua filha que, a poucos metros deles, outra criança talvez não tivesse o que comer naquela noite? Aquele momento no mercadinho plantou uma semente de dúvida em seu coração, uma pergunta incômoda que ecoaria por muito tempo. Quem era aquela mulher? E por que sua recusa o afetou tanto, de uma forma que nenhum negócio de milhões jamais conseguiu abalar? Enquanto isso, Helena chegava ao seu pequeno apartamento num bairro humilde da periferia. O lugar era limpo e arrumado, mas a mobília era escassa e gasta, e o cheiro de mofo nas paredes era uma presença constante. Assim que fechou a porta, ouviu o choro fraco e constante de seu bebê de 10 meses, Mateu, vindo do berço improvisado. Ele estava com fome. O som era como uma agulha perfurando o coração de Helena. Ela o pegou no colo, seu corpinho quente e frágil contra o dela, e o alívio de estar em seu próprio espaço se misturou com a angústia de ter voltado de mãos vazias. Ela o embalou suavemente, beijando o topo de sua cabeça, enquanto as lágrimas que segurou no mercado finalmente começaram a escorrer por seu rosto, silenciosas e amargas. Com a voz embargada pelo choro que tentava conter, ela sussurrou para o bebê em seus braços, uma confissão dolorosa dita no santuário de seu lar. Desculpa, meu amor, a mamãe não tem mais para você hoje. Cada palavra era uma confissão de sua impotência, um reconhecimento de que seu esforço não tinha sido suficiente. Ela se sentia uma fraude, uma mãe que não conseguia cumprir a promessa mais básica de todas, alimentar seu filho. Naquele momento de intimidade e desespero, ela se permitiu desmoronar, longe dos olhos julgadores do mundo. Era sua humilhação particular, a mais profunda e cortante de todas, pois não havia ninguém para culpar além de si mesma e das circunstâncias que a aprisionavam. Aquele pequeno ser era todo o seu universo, e ela sentia ter falhado com ele terrivelmente. Longe dali, no conforto de seu carro de luxo, Rodrigo Mendoza atravessava as ruas iluminadas de São Paulo. O silêncio dentro do veículo era um contraste gritante com o caos em sua mente. Em sua cabeça ele repassava a cena do mercadinho repetidamente. O rosto de Helena,
a dignidade em sua recusa, a vergonha em seus olhos. Aquela mulher desconhecida havia conseguido abalar as fundações de seu mundo perfeitamente construído. Ele percebeu que, apesar de controlar um império de alimentos, ele não tinha a menor ideia do que significava a fome, a verdadeira fome, aquela que humilha e quebra o espírito. Ele não podia simplesmente esquecer, precisava entender. Aquele encontro casual estava e tornando um ponto de virada em sua vida, embora ele ainda não soubesse a extensão disso. Ele pegou o telefone, o gesto decidido. Discou o número de seu assistente pessoal, Carlos, um homem eficiente e discreto que resolvia todos os seus problemas. Carlos, preciso que você descubra algo para mim. Sobre uma mulher no mercadinho da Vila Madalena. Sua voz era séria, diferente do tom que usava para tratar de negócios. Havia uma urgência pessoal em seu pedido. Do outro lado da linha, a voz de Carlos era profissional e calma, como sempre. Claro, Sr. Mendoza. Alguma informação específica que eu deva procurar? Um nome, uma descrição mais detalhada. O assistente estava acostumado a pedidos estranhos, a investigações sobre concorrentes, mas aquilo era diferente. A hesitação na voz de seu chefe era algo novo, algo que ele nunca tinha ouvido antes. Rodrigo fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras certas para descrever o que queria. Não eram dados, não eram fatos, era algo intangível. A dignidade dela. A forma como ela recusou ajuda. Quero entender o porquê. A frase soou estranha até para seus próprios ouvidos. Como se pede a alguém para investigar a dignidade de uma pessoa? Carlos ficou em silêncio por um instante, processando o pedido incomum. Rodrigo continuou, mais para si mesmo do que para o assistente. Descubra tudo. Onde ela mora, qual é a sua história, quero o quadro completo. Ele desligou o telefone, sentindo-se um pouco mais no controle, mas a imagem do rosto de Helena ainda o assombrava, um enigma que ele precisava desesperadamente decifrar. O jogo estava prestes a mudar. Enquanto a máquina de informações de Rodrigo começava a girar, Helena estava em sua cozinha minúscula, preparando o pouco que tinha. Ela ferveu um pouco de água e adicionou um punhado de fubá e uma pitada de sal, fazendo um angu ralo. Era o que tinha para o jantar dela. O último resto de fórmula infantil seria para Mateu, medido com um cuidado quase cirúrgico. Cada gesto seu era deliberado, uma demonstração de resiliência. Ela não se permitia chorar mais, o tempo para lágrimas havia passado, agora era tempo de agir. A força que ela demonstrou no mercado não era um teatro, era sua essência. O orgulho que a salvara da humilhação, agora a isolava em sua própria necessidade. Era uma faca de 2 gumes, uma armadura que a protegia, mas também a aprisionava. Depois de colocar Mateu para dormir, o silêncio da noite desceu sobre o apartamento. Helena não conseguia pregar os olhos. A preocupação era um monstro que a mantinha acordada, sussurrando medos em seu ouvido. E se ela não conseguisse outro bico a tempo? E se Mateu ficasse doente? As perguntas se acumulavam, cada uma mais assustadora que a outra. Ela se levantou e foi até a janela novamente, observando as luzes distantes do centro da cidade, um brilho de um mundo que parecia inalcançável. Sentia-se como uma espectadora de sua própria vida, presa do lado de fora, olhando para dentro. Será que alguém, em meio àquela imensidão de concreto e luzes, se importava com sua luta silenciosa? A solidão era uma companheira fria e implacável naquelas longas horas. Na cobertura de um prédio de luxo com uma vista panorâmica da mesma cidade, Rodrigo Mendoza também estava acordado. Ele olhava para as mesmas luzes, mas de uma perspectiva completamente diferente. Para ele, a cidade era um tabuleiro de xadrez, um mapa de oportunidades. Mas naquela noite, ele via apenas rostos anônimos. Ele segurava um tablet, a tela iluminando seu rosto sério. Carlos havia sido rápido. Um relatório preliminar apareceu em seu e-mail,
com uma foto e um nome, Helena. O nome era simples, comum, mas para Rodrigo, agora carregava o peso de um mistério profundo. Ele tinha o nome dela. A conexão, antes invisível, agora tinha um ponto de partida. Ele abriu o arquivo, a respiração presa, pronto para desvendar o enigma daquela mulher orgulhosa. A história de Helena, resumida em poucos parágrafos por um investigador particular, era um soco no estômago. Mãe solteira, sem rede de apoio familiar, vivendo de trabalhos esporádicos e instáveis como diarista. Uma mulher que, apesar de todas as dificuldades, mantinha o filho em primeiro lugar, matriculado em uma creche comunitária e com todas as vacinas em dia. A dignidade que Rodrigo viu não era um ato isolado, era o pilar de sua existência. Ele leu sobre os empregos que lá perdeu por causa da economia instável, sobre as contas atrasadas, sobre a luta constante para manter um teto sobre a cabeça. Cada detalhe pintava o retrato de uma mulher encurralada por um sistema que não oferecia saídas, apenas barreiras. Ele começou a entender que o problema era muito maior. Rodrigo desligou o tablet e caminhou até a enorme janela de vidro que ia do chão ao teto. A cidade se estendia a seus pés, um mar de luzes cintilantes. Ele sempre vira aquela vista como um símbolo de sua conquista, de seu sucesso. Agora ele a via como um símbolo de sua ignorância. Quantas Helenas existiam ali embaixo lutando batalhas invisíveis enquanto ele fechava negócios de milhões de dólares em sua torre de marfim? A recusa dela em aceitar seu dinheiro não foi um insulto. Foi uma lição sobre o valor do respeito, sobre a necessidade de uma justiça que fosse além da caridade. Uma semente de mudança havia sido plantada em seu coração, e ele sentia que não poderia mais voltar a ser o homem que era antes daquele dia. Helena finalmente adormeceu, exausta, com Mateu aninhado ao seu lado. Em seus sonhos, ela não era uma mulher desesperada, mas uma guerreira. Sonhava com um futuro onde seu filho tinha comida na mesa, onde ela tinha um emprego estável, onde a dignidade não era algo pelo qual precisava lutar a cada segundo. Era um sonho simples, um desejo fundamental que parecia tão distante quanto as estrelas que brilhavam sobre a cidade. Mal sabia ela que, a quilômetros de distância, um homem poderoso estava traçando um plano. Um plano que começou com a imagem de uma mulher recusando ajuda em um mercadinho, e que poderia mudar não apenas a vida dela, mas a de milhares de outras pessoas. O amanhecer traria um novo capítulo para ambos. A manhã chegou fria e cinzenta, como tantas outras em São Paulo. Helena acordou com a primeira luz, o peso da realidade voltando instantaneamente. A primeira coisa que fez foi verificar a lata de fórmula. Quase vazia. O desespero ameaçou engoli-la, mas ela o empurrou para o fundo de sua mente. Hoje seria diferente. Ela se vestiria com suas melhores roupas, sairia e não voltaria até conseguir dinheiro para alimentar Mateu. A determinação endureceu suas feições, transformando o cansaço em uma máscara de força. Ela não era uma vítima. Era uma lutadora. E sua batalha mais importante estava prestes a começar, mesmo que ela não soubesse que já não estava mais lutando sozinha. A cidade despertava, indiferente ao seu drama, mas uma força inesperada já estava em movimento. No dia seguinte, Rodrigo decidiu que precisava fazer mais do que apenas investigar. Ele instruiu Carlos a mergulhar fundo no sistema de assistência social da cidade, a entender as engrenagens que deveriam ajudar pessoas como Helena, mas que pareciam falhar miseravelmente. Quero saber por que uma mulher como ela precisa chegar a esse ponto, Carlos. Quero mapas, relatórios, nomes. Quero saber quem são os responsáveis por essa falha sistêmica. A voz de Rodrigo era de um CEO dando uma ordem de negócios. Mas a motivação era profundamente pessoal. Ele estava começando a ver a cidade não apenas como um mercado, mas como um ecossistema de vidas interligadas, e sentiu uma responsabilidade que nunca havia considerado antes. O que ele descobriria a seguir o deixaria chocado. Enquanto isso, a busca de Helena por trabalho,
a levou a uma agência de empregos temporários. O lugar era deprimente, com paredes descascadas e um ar de desesperança. Ela esperou por horas em uma cadeira de plástico desconfortável, apenas para ser recebida por uma atendente que mal olhou em seus olhos. Com um bebê pequeno, fica difícil arranjar algo fixo, querida. As pessoas preferem quem tem disponibilidade total. A frase foi dita com uma naturalidade cruel, como se fosse um fato imutável da vida. Helena sentiu a humilhação rastejar por sua pele novamente, mas desta vez, ela respondeu: "Meu filho não é um empecilho, é minha motivação. Eu sou uma excelente trabalhadora." A atendente apenas deu de ombros, entregando-lhe um papel com um endereço para uma faxina única. Cada porta parecia se fechar. Carlos, por sua vez, começou a puxar os fios. Sua investigação o levou ao Fundo de Amparo Social, o principal órgão governamental de auxílio. No papel, era um programa robusto e bem financiado, mas os números não batiam. Os relatórios de assistência concedida eram estranhamente baixos em comparação com o orçamento. "Senhor Mendoza, há algo muito errado aqui", disse Carlos em uma ligação. "A burocracia é um labirinto. Exigem dezenas de documentos, com prazos impossíveis. Parece que o sistema foi projetado para que as pessoas desistam no meio do caminho." Rodrigo ouvia em silêncio, uma raiva fria crescendo dentro dele. Não era incompetência, era um projeto. Um projeto para manter os pobres em seu lugar, para negar ajuda que era deles por direito. Helena passou o dia limpando o apartamento luxuoso de um casal rico, que mal notou sua presença. Enquanto esfregava o chão de mármore, via os retratos de uma família sorridente e sentia o abismo entre seus mundos. Ela trabalhou com uma eficiência feroz, canalizando sua frustração na tarefa. No final do dia, recebeu seu pagamento, um punhado de notas que mal cobririam o aluguel. A patroa ainda teve a audácia de dizer: "Você tem sorte de ter conseguido este bico. A concorrência está grande." Helena apenas assentiu, engolindo o orgulho. Com o dinheiro na mão, seu primeiro pensamento foi em Mateu. Ela correu para o mercadinho mais próximo, não o mesmo da humilhação, e comprou a fórmula infantil. O alívio que sentiu ao segurar a embalagem era indescritível, mas era um alívio temporário. A batalha continuaria amanhã. Rodrigo visitou anonimamente um dos postos de atendimento do Fundo de Amparo Social. Disfarçado com roupa simples e um boné, ele sentou-se na sala de espera e observou. Viu o cansaço nos rostos das pessoas, a frustração com a papelada, a arrogância dos funcionários. Uma jovem mãe muito parecida com Helena foi dispensada porque faltava uma cópia autenticada de um documento. Ela implorou, dizendo que não tinha dinheiro para ir ao cartório e voltar, mas o funcionário foi irredutível. "Regras são regras, senhora." Rodrigo sentiu o sangue ferver. Ele estava testemunhando a crueldade do sistema em primeira mão. O L não era um serviço de ajuda. Era um mecanismo de tortura psicológica, projetado para quebrar o espírito dos mais vulneráveis. Naquela noite, Carlos trouxe a primeira grande pista. "Encontrei algo, senhor." O diretor do fundo, um tal de Dr. Vargas, tem um padrão de vida incompatível com seu salário de servidor público. Mansão no Morumbi, carros importados, viagens internacionais, a informação era um farol na escuridão. Investigue a vida dele, Carlos. Cada conta bancária, cada propriedade. Siga o dinheiro. Tenho certeza de que o caminho nos levará à verdade sobre por que pessoas como Helena são deixadas para trás. Rodrigo agora tinha um alvo, um rosto para a injustiça que presenciara. A caçada havia começado, e ele não descansaria, até que o castelo de cartas de Vargas desmoronasse, expondo toda a podridão que escondia. Mas como ele poderia provar tudo isso? Helena não sabia nada sobre a investigação. Sua única preocupação era o dia seguinte. Ela olhou para o calendário e viu que o aluguel estava para vencer. O dinheiro da faxina não seria suficiente.
o desespero começou a bater em sua porta novamente. Foi então que ela se lembrou de uma antiga patroa, uma senhora idosa que sempre a tratou com gentileza. Com o coração na mão ela ligou. Dona Lúcia, é a Helena. Desculpe o incômodo, mas eu queria saber se a senhora não precisa de uma ajuda extra em casa. A voz do outro lado da linha foi um bálsamo. Helena, minha querida. Que bom que ligou, eu estava mesmo precisando de você. A pequena luz de esperança se acendeu. Talvez, apenas talvez, ela conseguisse superar mais aquele mês. Rodrigo, enquanto isso, sentia que precisava da perspectiva de Helena para entender a dimensão humana do problema. Ele precisava falar com ela, não como um milionário oferecendo esmola, mas como alguém que queria aprender. Ele pediu a Carlos o endereço dela. A ideia de abordá-la o deixava nervoso, algo que ele, um negociador experiente, raramente sentia. Como ela reagiria? Ela o veria como um intruso, um benfeitor arrogante? Ele sabia que precisava ter cuidado, que a dignidade dela era um terreno sagrado. Ele não queria resgatá-la, queria que ela fosse sua parceira na luta por algo muito maior. A questão era, ela acreditaria nele e em suas intenções? O sucesso de seu plano dependia da resposta dela. Finalmente ele foi até o bairro dela. Esperou do lado de fora do prédio simples, sentindo-se deslocado em seu carro de luxo. Ele a viu chegar carregando Mateu e algumas sacolas de compras. O cansaço estava estampado em seu rosto, mas havia também uma força inquebrável em seu andar. Ele saiu do carro e a abordou com cuidado. Senhora Helena? Ela se virou, e o reconhecimento em seus olhos foi seguido por uma desconfiança imediata. O que o senhor quer aqui? Veio rir da minha cara? A acusação era dura, mas compreensível. Ele merecia aquilo. Não, de forma alguma. Eu vim pedir a sua ajuda. A frase a pegou de surpresa, quebrando sua armadura por um instante. Minha ajuda? O senhor só pode estar brincando. A conversa que se seguiria poderia mudar tudo. Eu não estou brincando, disse Rodrigo, a voz sincera. Eu vi o que aconteceu no mercado e aquilo me abriu os olhos para algo que eu ignorava. Eu tenho recursos, mas não tenho a sua experiência. Não sei o que é lutar todos os dias para sobreviver. Quero entender o sistema que a oprime, e quero destruí-lo. Mas não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de alguém que conheça a verdade por dentro. Eu preciso da senhora. Ele ofereceu a ela não caridade, mas um emprego. Um papel como consultor em sua investigação, com um salário justo que resolveria seus problemas imediatos. Ele queria que ela fosse sua guia no mundo que ele estava apenas começando a descobrir. A proposta era tão inesperada, tão surreal, que Helena ficou sem palavras, apenas o encarando. A desconfiança dela era uma muralha de tijolos. O que o senhor quer de mim? Veio para se certificar de que eu desisti? Já pode voltar e avisar seus chefes. Ele ergueu as mãos em um gesto de paz. Não, de forma alguma. Eu só queria conversar. Sobre trabalho. A palavra fez parar, como se fosse um insulto. Trabalho? O senhor está brincando comigo. Eu sou uma diarista, não uma de suas executivas. Rodrigo a olhou com um respeito que ela não estava acostumada a receber e homens como ele. Você é uma especialista em sobrevivência, senhora. Essa é a experiência que eu preciso para entender o que está errado. Para provar sua sinceridade, ele apontou para a farmácia do outro lado da rua. Nenhuma mãe deveria ter que escolher entre o aluguel e o leite de seu filho. O problema não é você, Helena, é o sistema que te obriga a fazer essa escolha. A menção ao item que causara sua dor a desarmou. Ele realmente entendia. Helena não deu uma resposta imediata, pedindo um tempo para pensar. A proposta era absurda, mas a sinceridade nos olhos dele a deixou confusa. Naquela mesma noite, enquanto ela observava a respiração tranquila de Mateu, o celular de Rodrigo tocou. Era seu assistente, Carlos, com uma voz urgente.
Senhor, tenho algo grande. Uma ex-funcionária do Fundo de Amparo Social foi demitida por insubordinação. Ela confirmou tudo. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Confirmou o quê, Carlos? A resposta veio como um soco. Uma política interna para negar a completaria dos pedidos de propósito, para desestimular os necessitados. E tem mais, continuou Carlos. Recebemos um pacote anônimo. Dentro, planilhas financeiras detalhadas. Mostram desvio de verbas para empresas de fachada, todas ligadas ao Dr. Vargas. No dia seguinte foi Helena quem ligou para Rodrigo, a voz surpreendentemente firme. Eu aceito o trabalho, mas tenho uma condição. O que ela poderia querer? A parceria improvável estava selada. A condição de Helena era simples. Eu não quero ser sua funcionária. Quero ser sua sócia nesta causa. E quero que outras mães como eu sejam ouvidas. Rodrigo aceitou sem hesitar. Eles montaram um pequeno escritório em um espaço neutro, longe da opulência da Mendoza capital. Ali, Helena, Rodrigo e Carlos se debruçaram sobre as planilhas, decifrando a teia de corrupção. Helena trazia o contexto humano para os números frios, explicando como cada centavo desviado representava uma refeição a menos na mesa de uma família. Ela o guiou por um mundo que, e ele só conhecia pelos relatórios. A primeira parada foi a creche comunitária de Mateu, um lugar pequeno, mantido com doações e amor. Veja, Sr. Mendoza, ela disse com a voz baixa mas cheia de orgulho. Aqui, nós cuidamos uns dos outros porque o governo nos abandonou. Depois, foram a um posto de saúde superlotado, onde o cheiro de desespero era mais forte que o de antisséptico. A fome não tem paciência para a burocracia, senhor, ela explicou, apontando para as prateleiras de medicamentos vazias. Cada palavra dela, cada cena que ele testemunhava, demolia um muro entre seus dois mundos. A ex-funcionária do fundo, uma mulher chamada Beatriz, concordou em encontrá-los secretamente. Com a voz trêmula, ela descreveu o sistema. Eles nos davam metas para negar pedidos. Se ajudássemos demais, éramos repreendidos. O Dr. Vargas chamava isso de gestão de eficiência. A revelação encheu Rodrigo de uma fúria calculada. Naquela noite em sua cobertura luxuosa, o contraste entre sua vida e a realidade que descobrira o encheu de uma resolução fria e afiada. Ele não iria apenas expor Vargas. Ele iria destruí-lo. O que você viu até agora foi apenas o começo da tempestade. O mais forte ainda está por vir. Fique até o final. Rodrigo e Helena uniram forças, mas eles estão prestes a desafiar um sistema corrupto e poderoso, que não cairá sem uma luta feroz. O Dr. Vargas e seus aliados farão de tudo para silenciá-los, usando de artimanhas, ameaças e o peso da influência que possuem. A batalha que se aproxima não será travada apenas com documentos e provas, mas com coragem, resiliência e a força de uma comunidade que desperta. Será que a aliança improvável entre o milionário e a mãe solo será suficiente para derrubar um império de mentiras? As reviravoltas serão surpreendentes e o clímax revelará a verdadeira face da justiça. Não saia daí, pois os momentos de maior tensão e emoção estão prestes a acontecer. Os dias seguintes foram uma imersão profunda na realidade da periferia. Helena levou Rodrigo a cozinhas comunitárias que funcionavam com doações escassas, a projetos sociais tocados por voluntários incansáveis. Ele conversou com pessoas que haviam sido negadas pelo Fundo de Amparo Social, ouvindo histórias de humilhação e desespero. Um senhor idoso contou que teve seu auxílio negado porque sua assinatura no formulário não batia exatamente com a do documento de identidade. Uma jovem grávida perdeu o prazo por não ter dinheiro para a passagem de ônibus. Cada história era uma nova camada de evidência, não legal, mas moral, da crueldade do esquema de Vargas. Rodrigo sentia a vergonha de sua própria ignorância se transformar em um motor poderoso para a ação. Ele precisava dar voz a todas aquelas pessoas.
A investigação de Carlos, por sua vez, avançava a passos largos. As planilhas anônimas eram a chave de tudo. Elas mostravam uma rede complexa de empresas de consultoria de fachada, criadas apenas para receber pagamentos do fundo por serviços que nunca foram prestados. O dinheiro era então lavado através de transações imobiliárias e investimentos no exterior. Vargas era o maestro da orquestra, mas não estava sozinho. Havia outros nomes envolvidos, políticos e empresários que se beneficiavam do esquema. Isto é maior do que pensávamos, senhor, alertou Carlos. Se mexermos neste vespeiro, a retaliação será forte. Rodrigo olhou para Helena, que organizava depoimentos de outras mães. Não temos escolha, Carlos, nós vamos até o fim. A decisão estava tomada, e não havia mais volta. Helena começou a se transformar. A mulher que antes baixava a cabeça com vergonha, agora falava com uma autoridade surpreendente. Ela se tornou a líder de um pequeno grupo de mulheres da comunidade, organizando reuniões para coletar mais provas e histórias. Elas criaram uma rede de apoio, compartilhando informações e recursos. A força que sempre existiu dentro dela, antes usada apenas para sobreviver, agora era usada para lutar. Rodrigo a observava com admiração. Ela não era mais a mulher que ele tentou ajudar no mercadinho. Ela era uma força da natureza, uma líder nata que só precisava de essa oportunidade para florescer. Ele percebeu que seu papel não era salvá-la, mas sim amplificar a voz que ela já possuía. Juntos, eles eram uma equipe formidável. O plano começou a tomar forma. Uma simples denúncia anônima seria facilmente abafada pela influência de Vargas. Eles precisavam de algo grande, algo que a mídia e o público não pudessem ignorar. A ideia surgiu durante uma das reuniões comunitárias. Um evento público. Um ato na Praça da Sé, o coração simbólico da cidade, onde eles poderiam expor tudo, com provas, testemunhas e a força do povo. Seria arriscado. Vargas e seus aliados poderiam tentar sabotá-los, poderiam usar a máquina pública para impedi-los. Mas o medo era menor que a necessidade de justiça. Eles contam com o nosso silêncio e com a nossa vergonha, disse Helena para o grupo de mulheres. Está na hora de mostrarmos que não temos mais vergonha. E que não vamos mais ficar em silêncio. A preparação para o evento foi frenética. Rodrigo usou seus contatos e sua fortuna para garantir a logística, palco, som, telão, segurança e uma forte campanha de divulgação nas redes sociais. Carlos compilou todas as provas financeiras em gráficos simples e diretos, fáceis para o público entender. Helena e as outras mulheres prepararam seus depoimentos, ensaiando para controlar o nervosismo e falar com o coração. Beatriz, a ex-funcionária, concordou em dar seu testemunho, apesar do imenso risco pessoal. Ela seria a prova viva da corrupção interna. A tensão era palpável. Todos sabiam que estavam prestes a desafiar um sistema poderoso e perigoso. Na véspera do evento, Rodrigo encontrou Helena, olhando para a cidade da janela do escritório. Está com medo? Ele perguntou. Estou apavorada, ela respondeu. Mas faria tudo de novo. A Praça da Sé era um mar de gente. Um oceano de rostos esperançosos e céticos, todos virados para o palco improvisado montado em frente à catedral. O ar vibrava com uma mistura de ansiedade e expectativa, sob o sol forte do meio-dia paulistano. Rodrigo Mendoza ajustou o microfone, as mãos ligeiramente trêmulas, algo que ninguém jamais via no implacável CEO. Ao seu lado, Helena segurava o pequeno Mateu, que dormia tranquilamente, alheio à tempestade. Boa tarde a todos. Eu me chamo Rodrigo Mendoza, e, até pouco tempo atrás, eu vivia em uma bolha, sua voz ecoou. Eu achava que entendia de necessidade porque lia relatórios. Mas eu não entendia nada, eu estava cego pelo privilégio. Até que um dia, em um mercadinho comum,
Eu vi a verdade com meus próprios olhos. Vi uma mãe ter que escolher entre a dignidade e a fome de seu filho. O silêncio na praça era profundo, cada pessoa se conectando com aquela imagem dolorosa. Helena sentiu os olhares se voltando para ela, mas não se encolheu. Ergueu a cabeça, o rosto sereno. Sua história não era mais uma fonte de vergonha, mas uma arma poderosa. Rodrigo continuou, a voz ganhando força. Essa mãe está aqui hoje. O nome dela é Helena. E ela não é uma vítima. Ela é a prova viva de um sistema quebrado, um sistema desenhado para nos fazer desistir, para nos dizer que a culpa é nossa. No meio do público, cercado por assessores, o Dr. Vargas observava com um sorriso de escárnio, confiante em seu poder. Para ele, era apenas o teatro de um milionário com crise de consciência. Quando as acusações ficaram mais diretas, um jornalista plantado na primeira fila gritou: Senhor Mendoza, isso não é apenas uma jogada de marketing para sua empresa, uma forma de limpar sua imagem de explorador? A pergunta venenosa pairou no ar, e a dúvida começou a se instalar. Rodrigo não hesitou um segundo. É uma pergunta justa. Minha imagem merece ser questionada, mas hoje não é sobre mim. É sobre o Fundo de Amparo Social. É sobre o dinheiro que deveria alimentar crianças, mas que desaparece. Ele olhou diretamente para onde Vargas estava. É sobre um homem que se apresenta como um servidor público, mas que na verdade é o arquiteto de um esquema de miséria. O nome dele é Dr. Vargas. O nome foi dito, a batalha declarada. Vargas, percebendo o perigo, caminhou em direção ao palco com falsa indignação. Isso é um absurdo? Uma calúnia, bradou ao pegar um microfone. Este bilionário ousa me acusar sem provas? Quem vocês acham que entende de pobreza? Um homem que vive em uma cobertura de luxo, ou eu, que lido com essa realidade todos os dias? A multidão vacilou, a retórica era poderosa, e a desconfiança contra os ricos era um sentimento fácil de inflamar. Por um momento pareceu que Vargas conseguiria virar o jogo. Rodrigo sentiu um calafrio, o plano parecia estar desmoronando. Helena viu o pânico em seus olhos e soube que era sua vez. Ela entregou Mateu para Carlos, o assistente, e caminhou até o microfone. Sua presença, tão pequena e ágil, impôs um silêncio imediato. Sua voz saiu baixa, mas carregada de uma verdade que nenhuma retórica poderia abalar. O Dr. Vargas diz que lida com a nossa realidade. Eu digo que ele a fabrica. A multidão prendeu a respiração. Eu estive no escritório dele. Eu pedi ajuda. Levei todos os documentos, preenchi todos os formulários, e sabe o que eu recebi? Um não. Um não, dito com um sorriso, com a desculpa da burocracia. Ela olhou diretamente para Vargas, que agora a encarava com ódio puro, a máscara de bom servidor caindo por terra. Ele me disse que o sistema era complexo, mas eu aprendi que não é complexo, é proposital. Continuou Helena, a voz ganhando firmeza a cada palavra. Ele foi feito para nos cansar, para nos humilhar, para nos fazer sentir que não merecemos ajuda, para que a gente desista e o dinheiro possa ir para outro lugar. A história dela era a história de milhares ali presentes. Vargas tentou interromper, rindo com desdém. A senhora é uma mulher claramente difada, desequilibrada, sendo manipulada por este homem. Uma história triste não é uma prova de corrupção. Onde estão as suas provas, Sr. Mendoza? Onde está a evidência deste seu grande esquema? Ele desafiou, acreditando estar seguro. Ele sabia que as provas financeiras eram difíceis de explicar para um público leigo. Ele apostava na confusão, na dúvida que havia semeado momentos antes. Rodrigo estava preparado para isso. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, apontou para o telão gigante atrás do palco, que até então mostrava apenas o logo do evento. A tela piscou e uma imagem apareceu, uma planilha com linhas e mais linhas de números. O Dr. Vargas quer provas. Então vamos às provas, disse Rodrigo,
enquanto a imagem dava zoom em uma transferência específica. Esta é uma das dezenas de transferências do Fundo de Amparo Social para uma empresa de consultoria fantasma. Uma empresa cuja sede é uma sala vazia em um prédio comercial e cujo proprietário é o cunhado do Dr. Vargas. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Vargas ficou pálido, a arrogância evaporando. E aqui continuou Rodrigo mudando a imagem. Temos o extrato bancário pessoal do Dr. Vargas, mostrando um depósito no mesmo valor, 2 dias depois. O queixo de Vargas caiu. Ele estava exposto, mas a cartada final ainda estava por vir. Rodrigo se virou para a lateral do palco e fez um sinal. Beatriz, a ex-contadora, caminhou até o centro do palco, com o rosto assustado, mas determinado. Esta é a senhora Beatriz. Ela trabalhou no Fundo de Amparo Social por 15 anos, anunciou Rodrigo. Ela foi demitida há 2 meses, por se recusar a assinar documentos fraudulentos. Senhora Beatriz, pode nos dizer o que o Dr. Vargas fazia? A mulher respirou fundo, olhando para seu antigo chefe com uma mistura de medo e coragem. Ele nos obrigava a criar barreiras. Atrasar pagamentos. Negar benefícios por erros mínimos nos formulários. Ele dizia que era para otimizar recursos. Mas a verdade é que cada não que dávamos a uma família desesperada significava mais dinheiro no bolso dele e de seus amigos. O testemunho era devastador. Os gritos de ladrão e assassino começaram a ecoar. Vargas, em pânico total, tentou fugir do palco, mas foi imediatamente cercado por seguranças. Ele, EST, estava completamente acabado, preso na armadilha que ele mesmo ajudou a montar. Rodrigo pegou o microfone para o golpe final, sua voz soando como um trovão sobre a praça. Este homem não roubou apenas nosso dinheiro. Ele roubou nossa esperança. Ele criou um sistema onde uma mãe honesta e trabalhadora é forçada a escolher, forçada a se humilhar, forçada a devolver o alimento de seu próprio filho. Ele fez uma pausa dramática, deixando o peso de suas palavras assentar sobre a multidão enfurecida. Então, ele olhou para Vargas, depois para Helena, e finalmente para a multidão que clamava por justiça. Ele não roubou apenas o futuro, ele roubou o presente. Ele roubou o leite da boca de nossas crianças. A força das palavras de Helena e a coragem de Rodrigo culminaram neste momento de justiça. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. A jornada de Helena é um testemunho poderoso de que a dignidade não tem preço, e de que uma única voz, quando amplificada, pode iniciar uma verdadeira revolução. Ao compartilhar este vídeo, você nos ajuda a espalhar uma mensagem de esperança, empatia, e da importância da luta por um mundo mais justo. Existem muitas Helenas por aí, enfrentando batalhas invisíveis todos os dias. Talvez esta história possa inspirar alguém que precisa de força, ou despertar a consciência de quem pode ajudar. Faça essa corrente do bem crescer. Envie para seus amigos, para sua família, e ajude essa mensagem a ecoar por todos os cantos. O impacto da revelação foi imediato e avassalador. A multidão explodiu em um clamor por justiça, um som uníssono e poderoso que parecia abalar os alicerces da cidade. Policiais que já estavam de sobreaviso, abriram caminho entre as pessoas e subiram ao palco, algemando um Dr. Vargas atônito e completamente derrotado. As câmeras de televisão capturavam cada segundo, transmitindo a queda do burocrata corrupto para milhões de lares em todo o país. Helena observava tudo, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto, mas desta vez, não eram lágrimas de vergonha ou de dor. Eram lágrimas de alívio, de catarse, de vitória. Ela havia transformado sua maior humilhação em um instrumento de mudança para incontáveis pessoas. Aquele momento era dela.
Era de todos que já haviam sido silenciados e ignorados pelo sistema. Rodrigo esperou a poeira baixar um pouco, antes de falar novamente. A energia na praça havia mudado da raiva para um sentimento de poder e possibilidade. A prisão de um homem não conserta um sistema quebrado, disse ele, a voz firme e clara. Mas é um começo. E o próximo passo começa agora. Ele se virou para uma enorme cortina, que cobria parte do palco. Com um gesto, a cortina caiu, revelando paletes e mais paletes de caixas de alimentos, cestas básicas e, em destaque, milhares de embalagens de fórmula infantil. Hoje, nós lançamos a iniciativa Mão Amiga, CIT, um fundo, financiado com meu próprio capital e aberto a doações, que vai oferecer apoio real e sem burocracia para quem as precisa. Chega de formulários, chega de humilhação. A multidão aplaudiu com fervor, muitos chorando abertamente enquanto voluntários começavam a distribuir os alimentos. Pessoas da plateia começaram a subir no palco para abraçar Helena, para agradecer, para compartilhar suas próprias histórias de luta e superação. Ela não era mais uma anônima na multidão. Ela era uma líder, uma voz para os sem voz, um símbolo de resistência e dignidade. Ela sorriu para Rodrigo, um sorriso genuíno de gratidão e parceria. Eles haviam construído uma ponte sólida sobre o abismo social que os separava, e agora, estavam firmemente do mesmo lado da batalha. Helena pegou Mateu de volta nos braços e o abraçou com força. Seu filho, que fora o estopim de toda aquela jornada dolorosa, agora era o símbolo de um novo começo, de uma nova esperança que nascia ali, no coração da cidade, para todos que precisavam de uma segunda chance. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com cores de esperança enquanto a notícia da prisão de Vargas já dominava os noticiários nacionais. A Praça da Sé, antes palco de protestos, agora era um cenário de celebração e força coletiva. Rodeada por novas amigas, Helena sentia uma paz que não experimentava há anos, a preocupação constante substituída por um profundo sentimento de propósito. Ela sabia que a luta não terminara, mas pela primeira vez, não estava mais sozinha. Olhou para Mateu, que agora sorria acordado, e sussurrou: "Conseguimos, meu amor." De cima do palco, Rodrigo via não apenas prédios, mas vidas, entendendo que o verdadeiro poder estava na capacidade de criar um mundo mais justo. Cada lágrima daquela jornada havia finalmente valido a pena. Enquanto a noite caía, as luzes da praça se acenderam, iluminando os rostos de milhares de pessoas que se recusavam a ir embora. Elas compartilhavam comida, conversavam, cantavam. Uma vigília espontânea de esperança se formou naquele espaço. Rodrigo desceu do palco e caminhou no meio do povo, não como um CEO distante, mas como um cidadão entre iguais. Ele apertou mãos, ouviu histórias, prometeu que a mão amiga seria diferente, seria real. Ele não estava mais oferecendo caridade de cima para baixo. Estava construindo solidariedade, lado a lado. Aquele dia na Praça da Sé não seria lembrado como o dia em que um homem rico salvou os pobres. Seria lembrado como o dia em que uma mãe corajosa ensinou a um homem rico o que significava ser humano, e juntos, eles inspiraram uma cidade a lutar por sua dignidade. A exposição pública da corrupção no Fundo de Amparo Social desencadeou uma investigação em larga escala que abalou as estruturas do poder político local. A iniciativa Mão Amiga cresceu exponencialmente, recebendo doações de cidadãos e empresas inspiradas pela atitude de Rodrigo. Helena se tornou a principal porta-voz da iniciativa, viajando por comunidades carentes, organizando centros de distribuição e, o mais importante, ouvindo as pessoas. Sua experiência pessoal lhe dava uma credibilidade que nenhum político jamais teria. Com o apoio de Rodrigo, ela ajudou a criar programas de capacitação profissional para mães solteiras, creches comunitárias e cozinhas solidárias. Ela não estava apenas distribuindo comida, estava distribuindo oportunidades e reconstruindo a teia social que o sistema havia esgarçado com tanta crueldade.
Rodrigo, por sua vez, passou por uma transformação profunda e irreversível. Ele reestruturou completamente a Mendoza Capital, implementando políticas de responsabilidade social que iam muito além do marketing superficial. Ele passou a investir em projetos de agricultura familiar para abastecer os programas da Mão Amiga, garantindo preços justos para os pequenos produtores e alimentos de qualidade para as famílias necessitadas. O lucro deixou de ser o único objetivo. O impacto social se tornou um pilar central de sua filosofia de negócios. A sua antiga Cobert, Ura, antes um símbolo de isolamento, tornou-se um espaço para reuniões estratégicas da iniciativa, um lembrete constante das vidas que ele agora se esforçava para tocar. A mudança em sua vida era tão real quanto a mudança que ele ajudava a promover na cidade. O apartamento de Helena, antes um lugar de angústia, também se transformou. Embora pudesse ter se mudado, escolheu permanecer no mesmo bairro, perto das pessoas que representava. O apartamento foi reformado, tornando-se um lar aconchegante e seguro para ela e Mateu. Mas a maior mudança era a ausência do medo, a tranquilidade de saber que seu filho teria um futuro. Beatriz, a ex-funcionária que arriscou tudo, recebeu proteção e um novo emprego na Mão Amiga, sua coragem inspirando outros a denunciarem irregularidades. Dona Rosales, a caixa do mercadinho, viu seu local de trabalho implementar programas de empatia e doação, transformando-a em uma agente de mudança. Cada peça daquela história encontrou um novo e melhor lugar no mundo. As empresas de fachada de Vargas foram desmanteladas, e os ativos recuperados foram revertidos para o fundo da Mão Amiga. A sentença de Vargas foi longa, servindo como um aviso para outros corruptos. O caso se tornou um marco na legislação sobre desvio de verbas públicas. A filha pequena de Rodrigo, a faísca inicial de sua mudança, começou a participar das ações ao lado do pai, aprendendo desde cedo sobre empatia e justiça. Ele queria que ela crescesse entendendo o mundo em sua totalidade, não apenas a versão protegida de sua bolha social. A pergunta inocente, papai, por que a moça está triste? Havia recebido a resposta mais completa e transformadora possível. Uma vida inteira dedicada a garantir que menos pessoas sentissem aquela mesma tristeza. O relacionamento entre Helena e Rodrigo evoluiu para uma amizade profunda, baseada em respeito mútuo e em um propósito compartilhado. Eram de mundos diferentes, mas suas almas se reconheceram na luta comum por dignidade. Não havia romance, mas algo talvez mais raro e duradouro, uma aliança inabalável. Juntos, eles se tornaram os pilares de um novo paradigma de ativismo social, mostrando que a verdadeira mudança vem de uma colaboração genuína, onde cada lado reconhece o valor e a sabedoria do outro. Mateu cresceu em um ambiente de amor e segurança, aprendendo desde cedo o valor de ajudar o próximo. Ele era o fruto vivo daquela transformação, a prova de que a luta de uma mãe por seu filho poderia nutrir a esperança de toda uma geração. A história deles foi transformada em um livro best-seller, O Gesto que Mudou Tudo, cujos lucros foram revertidos para a iniciativa, inspirando ações cívicas por todo o país. O mercadinho onde tudo começou instalou uma pequena placa. Aqui, um ato de dignidade mudou a história de nossa cidade. O local, antes palco de uma humilhação silenciosa, foi ressignificado como o berço de uma revolução. O governo, pressionado, foi forçado a reformar seus próprios programas de assistência social, simplificando a burocracia e aumentando a fiscalização. A Mão Amiga não substituiu o Estado, mas o forçou a ser melhor. Dr. Vargas cumpriu sua pena e saiu da prisão um homem quebrado e esquecido, uma nota de rodapé na história. 5 anos depois, a iniciativa Mão Amiga já havia impactado positivamente mais de 15 mil famílias em São Paulo, reduzindo a desnutrição infantil em 30% nos bairros mais vulneráveis. Mateu, agora um menino saudável e forte, frequentava uma escola comunitária,
ia financiada pela iniciativa, seu riso ecoando pelos corredores como a mais doce melodia da vitória. Helena, agora uma respeitada líder social, continuava sua luta, garantindo que nenhuma outra mãe tivesse que passar pelo que ela passou. Rodrigo, tendo redefinido completamente o conceito de sucesso, dedicava a maior parte de seu tempo e recursos à filantropia estratégica, provando que o capital poderia ser uma força para o bem. A cidade de São Paulo havia mudado, não por um milagre, mas pelo esforço e pela coragem de pessoas comuns que se recusaram a aceitar a injustiça. A imagem final daquela longa jornada não era de poder ou riqueza, mas de uma simplicidade comovente. Helena e Rodrigo, sentados lado a lado em um banco de praça na periferia, observando as crianças brincarem sob o sol da tarde. Entre elas, estava Mateu, correndo feliz e despreocupado. Não havia mais a barreira do privilégio ou da desconfiança entre os dois, apenas o conforto de uma missão compartilhada. Eles eram duas pessoas de origens opostas, unidas por um propósito maior que eles mesmos. Aquele momento de paz e cumplicidade era a verdadeira vitória, o legado de uma luta que começou com desespero e floresceu em esperança. A verdadeira compaixão não apenas estende a mão, mas luta pela justiça para que ninguém precise pedir ajuda.